Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal para juntos darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje iremos complementar a nossa playlist de certificação em Java básico, estudando sobre a sobrescrita de métodos. É algo que vai cair na prova e é algo que é muito importante para a sua carreira como programador, principalmente se você for trabalhar com orientação a objetos em Java. Então, beleza, galera? Vamos estudar sem mais delongas. Vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Como eu falei para vocês, iremos falar sobre sobrescrita de métodos, tá? Já vimos anteriormente, numa aula passada, a sobrecarga de métodos. Basicamente, o que é a sobrecarga de métodos? A gente tem métodos com o mesmo nome, tá? Numa mesma classe. Então, você cria várias versões do seu método que obrigatoriamente precisam que mude a sua lista de parâmetros, porque se não mudar a lista de parâmetros, não vai compilar o seu código. Então, para compilar o seu código, você precisa que a lista de parâmetros seja diferente, e aí você sobrecarrega a sua classe com métodos do mesmo nome. Existe sobrecarga se você mudar também o tipo de retorno e se você mudar o modificador de acesso. O que não pode é, se o método tem o mesmo nome de outro, a sua lista de parâmetros não podem ter parâmetros do mesmo tipo na mesma ordem, tá certo? E o que é a sobrescrita? Então vamos lá. Sobrecarga, você está numa classe e você cria várias versões de um método com o mesmo nome. A sobrescrita, você sobrescreve um método pré-existente. Para que isso seja possível, obrigatoriamente tem que haver uma relação de herança. Então você tem que ter uma classe pai. Essa classe pai, ela possui um método e para que esse método ele possa ser sobrescrito, ele obrigatoriamente essa classe pai tem que ter classes filhas e dentro do código dessa classe filha você tem que ter uma assinatura de método exatamente igual ao seu método na classe pai, senão não ocorre uma sobrescrita, tá certo, pessoal? Então, ó, o que eu fiz? Provavelmente você vai ver na prova as palavras overwrite e overload, tá? Então, overload, nós estaremos falando sobre a sobrecarga. Overwrite, nós estamos falando sobre a sobrescrita de métodos, tá certo? Então, para a gente poder exemplificar para vocês, o que eu fiz? Eu apenas criei uma versão 2 do nosso zoológico, fiz uma limpeza naquele monte de coisas que nós tínhamos feito aqui no Zoo para poder testar outros conceitos da herança. Se você não sabe do que eu estou falando, volta para as aulas passadas que a gente começa a falar sobre orientação a objetos, a gente começa a falar sobre classes e sobre herança, tá certo? Então, ó, cria aqui um Zoo 2 e a gente vai trabalhar nesse Zoo 2 que está mais limpinho e está mais fácil da gente trabalhar os conceitos, beleza, pessoal? Então, ó, basicamente, o que eu fiz? Só copiei e dei uma ajustada aqui nos construtores para eles ficarem mais completos, tá? Então, ó, pessoal, então vamos começar a trabalhar o conceito de sobrescrita. Eu vou criar aqui, como eu criei na aula passada, o nosso método caçar, tá? E o nosso método caçar, ele vai ter aquela mesma versão que teve lá atrás. Então, a gente vai basicamente fazer uma verificação se o animal é um predador e o número de patas dele for maior que 2, a gente vai lançar um aviso aqui. Lembrando, né? É o this.getClass.getSimpleName, que vai pegar só o nome da classe animal
é um caçador. Pessoal, eu sei que os nossos métodos eles são inúteis, mas o objetivo aqui da aula é mostrar para vocês funcionamento, tá? Não é escrever um programa completo, tá certo? E vou retornar, não precisa fazer mais nada. Então, um void que não retorna nada funciona perfeitamente bem em Java. Se você não entendeu o que eu falei, volta lá para o início dessa playlist que fala sobre tipos de retorno e a gente fala especificamente sobre void, beleza, pessoal? Se não cair lá atrás, então, ó, não é um predador ou não tem mais do que duas patas, a gente vai colocar a mesma coisa aqui em cima, né? Só que, diferentemente de é um caçador, vai ter um não. Eu vou até colocar maiúsculo aqui, tá? Não é um caçador, tá, pessoal? Então, o código ele tá simples e ele tá direto. E se vocês olharem, ó, ele já está completamente funcional. Para vocês verem aqui que ele está funcional, eu vou tirar o faz som para não ficar muita coisa e vou chamar o método caçar. Ó, então percebam, aqui o leopardo já até está com caçar, tá? Ó, aqui o que vai acontecer? Vai chegar aqui em cachorro, predador não é um cachorro, tem mais de duas patas, mas vai ser falso, por quê? Porque ele não é um predador. O frufru, que é o nosso passarinho, é a mesma coisa, mas o Carlito, que é o nosso leopardo, ele vai cair nessa condição, tá? Então, ó, aqui nós estamos simplesmente usando o mesmo método caçar que está na classe animal pai, tanto de leopardo, quanto de cachorro, quanto de passarinho. Quando nós executarmos esse código aqui, pessoal, vocês vão ver o resultado do que está escrito no método caçar lá na classe animal, tá? Então, a gente ainda não alterou nada. Tá? Então, ó, cachorro é um caçador. Opa, por que cachorro é um caçador? Eu já sei. Eu fiz besteira na hora de escrever a regra, né? Se é um predador, não se não é um predador. Agora sim, né? Agora fazendo certo, vai dar certo, tá? Só dá certo quando a gente escreve o código certo. Então, ó, cachorro não é um caçador, tá? Passarinho não é um caçador e leopardo é um caçador, tá? Ou seja, caiu lá na nossa regra, como aqui na classe animal, que todas as nossas subclasses herdam, a gente tem esse código escrito, por herança a gente consegue chamar esse método. E aonde é que entra a sobrescrita? A sobrescrita ela vai entrar bem aqui, pessoal. Eu vou fazer só em uma versão para você entender, tá? Olha só, extremamente interessante. Pronto, eu sobrescrevi o método de animal, tá certo? Então, bora lá. Ó. Quando a gente chamar o nosso zoo de novo, eu quero que você preste bem atenção no que vai acontecer aqui, tá, pessoal? Ó, prestem atenção. Olha o que aconteceu. Cachorro não é um caçador, passarinho não é um caçador, mas mesmo a gente chamando o método caçar do leopardo, ó, ele não fez nada. Por quê? Porque nós já sobrescrevemos o método caçar dentro de leopardo. Se nós já sobrescrevemos, então, obviamente, ele não vai fazer nada. Mas, Adriano, eu sobrescrevi, mas eu quero chamar o que está lá na classe pai. Então, você vai voltar umas aulas e entender o que é o super. Se você já sabe o que é o super, pode continuar aqui nessa aula, que o super ele vem para o nosso resgate, tá? Quando a gente chamar agora aqui, quando a gente executar, opa, eu botei para debugar, não tem problema, mas vou chamar para executar, ó, ele chama e diz que o leopardo é um caçador. Só que não é o que nós queremos, tá, pessoal? Se a gente está sobrescrevendo o método, talvez você queira o super para aproveitar uma coisa ou outra do seu método. Ó, como a gente garante que o leopardo é um caçador, vamos fazer assim, ó. A gente vai continuar chamando o super.caçar e a gente vai fazer o seguinte, ó.
a gente vai colocar aqui mais uma informação, tá? A gente vai colocar e também é um dos animais mais rápidos do mundo. Caça mortal. Pronto. Tá? Uma frase aleatória aqui, só para você saber que quando agora eu chamar o caçar para uma classe leopardo, eu estou chamando o método sobrescrito e não mais o método que está lá na classe animal. Ó. Já chamei, pedi a execução. Ó. Então, cachorro não é um caçador, passarinho não é um caçador, o leopardo, o Carlito, ele é um caçador, tá? E também é um dos animais mais rápidos do mundo, caça mortal. Então percebam que ele não chamou nem para cachorro, nem para passarinho. Ah, Adriano, mas ele não chamou para cachorro e para passarinho porque tu colocou que cachorro e passarinho não são predadores, certo? Não, pessoal. Para vocês terem a certeza que não é por isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar a nossa classe leopardo. Vou chamar ela de hiena, tá? Então, bora lá. Adicionei aqui uma hiena. Tudo da hiena está valendo, menos o método caçar. O que vai mudar? Aqui no nosso zoológico, agora a gente vai ter uma hiena. Eu vou deixar sempre o leopardo embaixo para facilitar para a gente, tá, pessoal? Hiena. E a gente vai chamar a nossa hiena.caçar. É o nosso H. Qual é o nome da hiena? Risadinha. A risadinha chegou agora no zoológico. Ela é um predador e ela tem 4 patas. Então agora, além do leopardo, eu também tenho uma hiena de predador. Então, quando eu chamar agora o nosso método, ó, percebam. Cachorro não é um caçador. Passarinho, ó, o frufru, também não é um caçador. A risadinha, ela é um caçador, tá? Mas apenas o Carlito é um caçador e também é um dos animais mais rápidos do mundo, caça mortal. Então percebam que tudo o que nós fizemos foi sobreescrever o método que estava aqui na classe animal. Pessoal, muito cuidado com isso daqui, porque olha agora o que eu vou fazer. Sobrescrevemos o método caçar, certo, pessoal? Não sobrescrevemos o método caçar. Por que nós não sobrescrevemos o método caçar? Porque caçar aqui na classe animal, ele é um método sem parâmetros. Outro detalhe extremamente importante. Sobrescrevemos o método caçar, certo? Não, pessoal, ó, percebam, nem dá certo. Nem dá certo. O Java, ele acusa que ambos os métodos têm a mesma assinatura, ou seja, você não está, você tentou sobrescrever, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos comentar aqui. Ó, perceba o que aconteceu. Ele não deixa, porque ele diz o seguinte, ó, você está tentando criar um método que tem exatamente uma mesma assinatura de outro método que já está nessa classe. Aí você diz assim, Adriano, mas caçar, deixa eu comentar aqui também, para você não se confundir. Percebam, ó, tá dando erro aqui, tá, pessoal? O intzinho aqui, ó, tá dando erro. Percebam, o Java ele vai fazer assim, você está tentando sobrescrever, você está tentando criar um método que tem exatamente uma assinatura de um mesmo método que já está nessa classe. E aí você diz assim, mas Adriano, caçar ele não está nessa classe, certo? É errado, pessoal. Essa classe, ela estende animal. Se ela estende animal, o animal já tem uma versão do método
caçar. Então, isso aqui não é uma sobrescrita válida. Isso aqui não vai compilar o seu código, tá? Mas isso é até tranquilo. Para mim, o grande problema é você se confundir aqui. Porque, ó, já essa versão de caçar, ela não deu erro. Por quê? Porque você está usando o mesmo tipo de retorno, mas você mudou a assinatura do método na lista de parâmetros. Então, esse método ele tem um parâmetro. Você criou um método novo. Você está fazendo aqui uma sobrecarga de métodos. Tanto é verdade, pessoal, que o que vai acontecer agora com o nosso código se eu deixei só essa versão? Vou apagar essa aqui, para não poluir muito o nosso entendimento. Ó, deixei só essa versão agora que tem um inteiro como parâmetro. Perceba o que aconteceu aqui, ó, não deu erro, tá, pessoal? Por quê? Porque esse caçar aqui vai buscar a versão que está lá em animal. Tanto que quando a gente executar aqui agora o nosso Zoo, perceba o que vai acontecer. Essa última frase, ó, sumiu. Carlito Leopardo é um caçador. Por quê? Porque ele foi buscar essa versão do método caçar. Então, para haver uma sobrescrita, pessoal, ó, agora sim, nós estamos sobrescrevendo o método caçar, ou seja, a gente está pegando aquela versão que estava lá na classe Py animal e estamos deixando ela específica agora para a nossa classe leopardo. Se a gente comentar aqui, você vai ver que aquele leopardo é um caçador, vai sumir. Eu não vou fazer isso, tá? Mas ele sumiria. E esse método aqui, ele nada mais, nada menos do que está adicionando um parâmetro e nós estamos sobrecarregando o método caçar, tá? Nós acabamos trabalhando os dois conceitos, mas para a aula de hoje, tudo que você precisava aprender é que isso aqui é uma sobrecarga. Então, muito cuidado com sobrecarga de métodos. Para quem vai fazer a prova, provavelmente vai cair questões tentando lhe confundir em relação a sobrecarga e sobrescrita. Então, muito cuidado na execução. Como eu sempre peço para vocês e vou pedir mais uma vez, façam os próprios testes de vocês. Esse código aqui agora, depois de terminar de gravar, eu já vou colocar aí no GitHub. Você já pode ir lá, baixar e fazer os próprios testes de vocês ou não. Criem as próprias situações de vocês, porque isso vai fixar ainda mais o conteúdo na sua cabeça. Esse vídeo aqui, ele é apenas a introdução. Quem vai tornar você fera, entender de fato o que é uma sobrecarga e o que é uma sobrescrita, são os seus próprios testes, o seu próprio código e, se você tiver dúvidas, trazer essas dúvidas que a gente esclarece elas juntos, beleza, pessoal? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, por ter vindo até aqui comigo, assistido essa aula. Como eu sempre peço para vocês, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece de indicar a aula para essa pessoa. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tudo isso fortalece o nosso trabalho, beleza, galera? Então, ó, um beijaço no coração de vocês, todos os meus contatos estão aí embaixo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, sugestão, elogio, reclamação, não importa. Entre em contato comigo, eu respondo todo mundo. Um forte abraço e até a próxima.